Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Agri Insight, o podcast da Adfert, com foco em soluções sustentáveis. Eu sou Leonardo Pareschi, Head de Projetos Estratégicos. Hoje vamos conversar sobre um tema muito relevante para a produtividade agrícola e para a indústria de fertilizantes, os micronutrientes. E temos o prazer de receber aqui hoje o professor Pedro Henrique Cerqueira Luz. Opa, positivo, Leonardo. Agradeço muito, o convite de poder participar aqui desse episódio do Agri Insight Podcast da Adfértil. Eu sou o professor Pedro Henrique Cerqueira Luz, estudei em Piracicaba, na Exalc, formei em 81, depois fiz mestrado em 89 na própria Exalc, doutorado em 95 e fiz especialização na parte ambiental na Universidade de Valência, na Espanha, em 97. Trabalhei no antigo Instituto do Açúcar e do Álcool de 82 a 90. 90 entrei na Universidade de São Paulo, na USP, no campus de Pirassununga, e lá permaneci até agora 2023, 32 anos e meio na universidade. E atualmente nós temos uma empresa de consultoria agrícola, que chama AgroPH, que nós trabalhamos com projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos voltados para a adubação. E trabalhamos juntos com os produtores também na consultoria de nutrição e adubação. Professor, que honra recebê-lo aqui no Agri Insight. O professor havia comentado comigo que já teve a oportunidade de rodar por mais de 54 países. Ou seja, pessoal, teremos insights valiosos aqui, diversos, e vai ser muito importante a gente começar a nossa conversa. Muito obrigado. Professor, e para começar a nossa conversa, primeira pergunta, ela é provocativa. A agricultura brasileira, ela teve um avanço, uma jornada tecnológica muito importante nos últimos anos. Queria saber a visão do senhor como o micronutriente se insere nesse avanço tecnológico da agricultura brasileira. Ótimo, eu acho que é bastante importante, a gente relembrar um pouco como que ocorreu a inserção dos micronutrientes nos manejos, da agricultura brasileira. Então, na década de 70, que começou os trabalhos no Cerrado, os pesquisadores, e o que eu me lembro aqui, no caso o professor Alfredo Lopes, fez Alfredão, famoso Alfredão, saudoso inclusive, Alfredão, fez uma série de trabalhos no Cerrado e detectou que a questão dos micronutrientes era altamente importante para a nutrição das plantas no Cerrado brasileiro. E assim veio evoluindo o uso dos micronutrientes. Nós sabemos da nutrição de plantas que eles são chamados micro, dada a concentração, a quantidade que as plantas pegam. Mas a importância é a mesma do macro. Tanto é que em 2000 nós criamos didaticamente aquela estratégia de fornecimento dos nutrientes para as plantas, que é o esquema do funil que a gente chamava na universidade. Então, a gente começava lá pelas práticas corretivas, depois pela rotação de culturas, depois vinha os macronutrientes e depois os micros. E ali a gente colocava dois conceitos. Um conceito é que todas as práticas têm a mesma importância. Então, você colocar o boro, o zinco, o manganês, tem a mesma importância colocar o nitrogênio, o fósforo e o potássio. E a gente colocava que tinha uma sequência também mais adequada operacionalmente e, sob o ponto de vista do sistema solo-planta, mais adequada também. Interessante. Para utilizar os micronutrientes. E assim eles foram sendo incorporados dentro do sistema produtivo, quer seja dos cereais, que é a grande expansão do Cerrado, ou do setor sucroenergético, que é um setor que a gente milita bastante. E eu tenho tido oportunidade ao longo desses anos de fazer amostragens de solo e verificar dentro das áreas canavieiras como que se comportam os micronutrientes. E a gente encontra, assim, atualmente, inclusive, o caso do boro, que nós sabemos que tem uma grande dificuldade de você fixar ele no solo, geralmente ele vai ser lixiviado, de 80% a 90% da classe baixa. Eu uso o nível crítico como limite. E aí nós vamos, cobre geralmente não tem tantos problemas, 30%, 40%, manganês vai na faixa de uns 50%, 60%, e quanto mais se intensifica as práticas de calagem, como atualmente está uma certa moda aí de vamos dobrar a calagem, afeta notadamente o manganês. E o zinco a gente encontra variabilidade.
Temos usinas que têm 50%, 60%, 70% dos seus solos com zinco baixo, porém nós temos usinas que têm menos, só 30%, 40%, dado ao manejo que eles vieram fazendo ao longo do tempo. E aí eu tenho condição, né, no caso dos catiônicos, eventualmente de aumentar o nível de fertilidade no solo. Interessante. E bacana o senhor fazer essa introdução sobre os micronutrientes, porque algumas pessoas ainda realmente associam, né, o macronutriente e o micronutriente com uma menor quantidade e acaba não dando muita atenção, né? Exato. Na verdade, até linkando com uma conversa que a gente teve anteriormente, o senhor estava falando sobre um trabalho de falar sobre a eficiência dos fertilizantes, né? O senhor estava falando até que estava construindo uma tabela para mostrar do quanto eu aplico e do quanto é eficiente. E aí a próxima pergunta é exatamente sobre isso. Com esse olhar sobre o micronutriente, que já vai numa quantidade menor aportado na massa de fertilizantes, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a eficiência dos micronutrientes, né? Então, abordasse um pouco, né? A gente conhece um pouco mais sobre nitrogênio, sobre fósforo, sobre potássio, e no caso dos micronutrientes, professor? Ou no caso dos micronutrientes, né, também fazendo assim um uma visão de evolução, Uhum. a gente nota que no passado usava-se os primeiros trabalhos com os micronutrientes eram com as fontes, com as fritas, né, não sei se você lembra daquela época. Então eram materiais, assim, de baixa disponibilidade, né, e materiais eventualmente que tinham até outros problemas ligados a metais pesados, outras coisas que poderiam vir dentro da fonte. Mas aí foi se evoluindo o uso dos micros, né. Aí começou-se a usar os óxidos, além dos óxidos, a indústria também eh, implantou processos para a solubilização dos óxidos via ácidos, né, via acidificação, gerando sais solúveis, Certo. e isso dentro das estratégias de colocação dos micronutrientes via solo. Porém, nós podemos também fazê-lo via folha. Certo. E aí, além dos sais solúveis, nós podemos trabalhar com os produtos hoje, né, que são as soluções fluidas, líquidas, quelatizadas. Então, houve uma evolução entre você sair da frita, vir para os óxidos, ou mesmo parcialmente, que eram os óxidos sulfatos, né, que parte estava disponível, parte não estava, e vim para os sais solúveis e sais solúveis quelatizados. Certo. Então eu vejo que a evolução é assim, e a eficiência aumenta nessa mesma direção, à medida que você solubilizou os micros, né, e coloca em condições, mais interessantes, quer via fertilizante, via solo ou via foliar, a eficiência deles vem aumentando. Ou seja, né, a forma como esse micro está distribuído na massa de fertilizantes e a qualidade desse micronutriente tem um efeito direto e crescente na produtividade agrícola. Positivo, porque segundo a tecnologia que se tem, a possibilidade de você ter a quantidade adequada dos micronutrientes para as plantas, segundo o seu processo de extração, fica mais viável, vamos dizer assim, né? Correto. É, realmente houve uma atualização, inclusive na parte legal da legislação do Ministério da Agricultura, quando tornou obrigatória a solubilidade dos micronutrientes, né? Então, boro e zinco, por exemplo, aí 60% solúvel em cítrico e o cobre e manganês aí 60% solúvel em CNA, né? Isso. Isso realmente trouxe um benefício importante lá para a ponta, né? E um desafio para a indústria, porque para solubilizar esses produtos, esses produtos que muitas vezes eram metálicos, era necessário uma carga, né, de sulfúrico grande, trazendo Sim. um pouco de acidez para o fertilizante. Mas tem coisa nova por aí, professor, nós vamos falar Oh, ao longo que do bom, que bom. episódio, tá? Bom, professor, então assim, voltando um pouco nesse conceito inicial, porque eu acho que ele é importante para o nosso público, né? É, falar que tem micronutriente numa fórmula não necessariamente quer dizer que esse micronutriente vai ser utilizado pela planta, né? É, sim, porque depende, como nós estávamos falando, depende quimicamente o estado que ele se encontra, inclusive fisicamente também. Uhum, Porque nós podemos ter diferentes graus de moagem das partículas que compõem o produto e a forma química na qual ele se encontra. uhum. Então, fruto dessa combinação, eu posso ter uma maior disponibilidade para as plantas e, logicamente, um maior resultado sob o ponto de vista de desempenho da planta, de produtividade, É, vamos chamar assim, né? é. E uma coisa que você colocou aí que eu acho interessante é a percepção que às vezes o produtor tem, sabe? Hum, É lógico que ele tem um olhar, de repente, eu estou falando de modo geral, pessoal,
ele tem um olhar mais para o macro, NPK. Certo. Então, aí ele vai numa cooperativa, ou vai num distribuidor, coisa assim, eu vou comprar um fertilizante. Aí eu comprei fertilizante com micro, mas ele não está muito preocupado. Eu quero o completo, né, professor? Ele não está muito preocupado, e às vezes, no que tem ali dentro. Se é Entendi. boro e zinco, se é boro, Entendi. zinco, cobre, manganês, o que tem. Às vezes, num primeiro momento, ele só leva em conta o fato de ter um micro, sabe? Uhum. Você está pondo fertilizante com micronutriente? Tô sim, mas às vezes ele não sabe bem o que tem e como ele está, a forma como ele está. Então, a gente vem discutindo, vem conversando com os produtores, né, cada vez mais, destacando a importância dele conhecer de fato os micros que estão dentro do seu fertilizante, a forma qual está e o potencial de entrega desse micronutriente para a planta. Muito legal, professor, porque de fato, eu acho que nessa primeira parte a gente consegue realmente abordar 2 pontos muito importantes. Um relacionado à qualidade da matéria-prima, né? E efetivamente, assim, a quantidade em si não é ela que vai determinar, porque quem prevê a quantidade é a própria análise de solo, é a própria cultura que vai, pelo potencial genético, que vai nos dizer o que precisa aportar. Tá? Exatamente. Então, o completo depende. Às vezes você precisa só de um borozinho, às vezes você precisa de um mix de multinutrientes. Positivo. Mas eu acho que a grande alavanca aí é efetivamente a qualidade desse micronutriente. Ter fontes efetivamente sustentáveis, fontes realmente que vão entregar o nutriente para a planta, né, professor? Isso, exatamente. E você relembrou de um aspecto importante, que quando a gente faz o manejo da adubação, da nutrição das plantas, a gente tem que considerar, como você falou, o que o solo tem. Então, o produtor tem que mandar fazer análise de solo. Aliás, eu sempre brinco, análise de solo é um negócio que, se for ver bem, é até barato, Sim. pelo tanto de informações que ela gera e que implica no seu manejo. Então, você vai trabalhar com fertilizantes que custam 3, 4, 5 mil reais a tonelada, você vai trabalhar com os micronutrientes, que tem o seu custo também, e quem vai ser a base? A análise de solo. Fora a análise de solo, lógico, o produtor tem que conhecer bem a cultura. Então, a soja, a cana, o milho, quanto você quer de boro, de zinco, de cobre, de manganês, dos diversos micronutrientes. E, se possível, a marcha de absorção também ao longo do tempo do desenvolvimento da cultura. Porque, de repente, eu posso ter uma estratégia de colocar parte na semeadura, Sim. parte no suco de plantio, e depois, à medida que a planta evolui, eu vou fornecendo esse micronutriente. Pode ser via foliar, pode ser... Hoje nós temos várias tecnologias para fazer. Certo. Bom, agora vamos entrar num tema, professor, muito sensível para a indústria de fertilizantes, que é a segregação. Ah, sim. A gente fala muito sobre isso, nós vamos conseguir destrinchar um pouco aqui exatamente, mas efetivamente, professor, a gente tinha falado anteriormente, né? Só a quantidade ou ter ali o micronutriente não necessariamente significa que lá na ponta eu estou entregando um produto de alta eficiência, porque na verdade, os micronutrientes nós vamos colocar 50 quilos, 60 quilos numa massa de 1.000 quilos de fertilizantes, do NPK, Exato. que é o macronutriente, professor. Sim. Professor, o senhor entende que a segregação é o maior desafio da indústria de fertilizantes? Eu entendo que é um desafio. E é um desafio grande, porque envolve uma série de aspectos no sistema produtivo da indústria de fertilizantes. E o sistema produtivo da indústria de fertilizantes é volume. A indústria trabalha com muito volume. O Brasil consome 48, 49 48 milhões. milhões de toneladas de fertilizantes. Sim. E boa parte deles concentrado. Então, realmente, a indústria tem que gerir todo esse aspecto de produção, né? E, além disso, encaixar esses micronutrientes dentro. Então, como no macro depende das culturas, né? Você tem diferentes quantidades a serem colocadas. Vou dar um exemplo de cana que eu estou bem acostumado. Então, num plantio de cana, a gente usa de 30 a 40 quilos de N, 120, 150, 180 quilos de fósforo, P2O5 por hectare, e potássio temos variado porque a gente tem feito parcelamento, mas usamos na faixa de 50, 60 E quilos. tem a vinhaça Só para também, dar né? uma noção. Sim. Agora nós vamos no micro. Então, Certo. quanto que nós vamos colocar de micro? Então, vamos colocar zinco, 3 a 5 quilos, né? A escala é muito menor, né, professor? Muito menor. Muito menor. 1,5 kg de boro, 1 quilo que seja, né? Então, dada essa diferença brutal de quantidades, é um desafio grande que a indústria tem para inserir
esse micronutriente da melhor forma possível nos fertilizantes. Mas de uma forma simples, professor, como é que a gente explicaria para o nosso público o que é efetivamente a segregação? A segregação, de uma forma simples, você tem uma mistura de grânulos. É lógico, a segregação só vai ocorrer quando você tem mistura de grãos. Certo. Porque nós podemos ter na indústria mistura complexa, Sim. que é um outro caso que nós estamos discutindo aqui. O que é? Aqui nós temos mistura de grãos. Então eu tenho uma fonte 1, uma fonte 2, uma fonte 3, sei lá, 2 fontes, e vou fazer uma mistura, como o próprio nome já diz. E essa mistura vem em proporções para se atender um determinado percentual de nutrientes que vai para o campo, para as plantas. Então, quando eu dimensiono essa mistura, é tantos quilos numa fonte, tantos quilos de outra, tem todo o processo da indústria para fechar aqueles 1.000 quilos, etc. Então, quando eu faço isso e bato dentro do reator, eu tenho a mistura lá dentro. Só que como são grãos de diferentes tamanhos, densidades, né, o que pode ocorrer? Como a mistura tem essas proporções diferentes desses grânulos, eles podem, ou ao longo do transporte, no próprio enchimento do bag já começa o problema da Ou segregação. seja, fica um grão aqui, outro grão aqui embaixo, tem então vai ter um zinco lá em cima e outro tem um aqui grão de embaixo. maior densidade que ele cai com maior velocidade que o de menor. Sim. Tem um que é um diâmetro maior, outro diâmetro menor. Uhum. Eu estou comentando isso tudo dentro da legislação do mapa. Certo. Não tem nada fora da legislação do mapa. Mas posso... Claro, por favor, aqui, ó. professor. Então, se você for observar, você vê que tem grânulos aqui dentro de diferentes tamanhos, ó. E aqui nós estamos vendo os macronutrientes, né? Estamos vendo os macronutrientes na proporção 4, 14 e 8. Isso. Então, essa é a fórmula. E aí eu vou inserir os micro aqui dentro. Só que numa quantidade muito menor, né, professor? Muito menor. Então, eu tenho o desafio da segregação, que seria o quê? Esta proporção que eu tenho, 4, 14 e 8, ela pode se alterar dada a distribuição dos grânulos. Isso. No enchimento do bag, no transporte do caminhão e na aplicação das adubadeiras. Aí pode ser que venha primeiro a ureia, depois o KCl, e aí a fórmula vai mudando, não é mais 4, 14, 8. Aí ela pode tem um ficar perfil granulométrico 6, 12, 10, Isso. vai variando. Nós fizemos já vários testes assim. Tivemos a oportunidade de fazer um trabalho junto, né, professor? Fizemos um trabalho grande, inclusive, junto, para mostrar esse aspecto. É. Porque eu posso colocar os micros aqui dentro de diferentes maneiras. E até para ficar claro para o nosso público, o micronutriente, ele entra na média em 5% da fórmula. Ou seja, 95% da massa é o macronutriente, que são essas misturas, ali o cloreto, né, o MAP, o nitrogenado, e 5% apenas é o micronutriente. Isso, então, é 50 quilos em 950 quilos. O grande desafio, efetivamente, é como distribuir uniformemente esses micronutrientes, né, professor? Positivo. Distribuir uniformemente dentro dessa massa e de forma tal que ele mantenha a proporção ao longo de toda a massa fertilizante, ao longo do transporte, da aplicação nas adubadeiras. Então, eu tenho a fórmula NPKX mais tantos por cento de boro, tantos por cento de zinco, tantos por cento de cobre, assim por diante. Ele tem que se manter. Como a gente brinca, não vale no começo da aplicação cair tanto e lá no fim já não cai mais nada. E essa é até a segunda pergunta, professor, porque quando a gente vamos materializar a segregação lá nas lavouras, lá na cana, lá na soja, porque a gente faz adubação em linha, bom, você pode fazer em linha ou em área total, em área tá? total. Mas de toda forma, se você tiver uma dispersão muito grande desses micronutrientes, e aí, gente, é claro que a indústria usa técnicas como SGN, índice de uniformidade, mas quando você fala de quantidades muito menores, né, 5% e 95%, mesmo com essas técnicas, você tem uma dificuldade de aplicação. Agora, professor, lá na planta, né? Imagina, a gente vai aplicar aí numa cultura da cana, adubação média aí numa soqueira, eu vou colocar quantos quilos de um formulado por hectare, professor? Um formulado clássico, assim, tipo um 18, 5, 27, é na faixa de 500 quilos. 500 quilos. Se nesses 500 quilos, 5% for de micronutriente, né? Então, assim, vão ser gramas de nutrientes por metro linear. Pouquinho. E assim, tem planta, a soqueira, a gente coloca quantos toletes por metro ali, professor, na prática? Em termos do canavial estabelecido, nós temos como os industriais que vão ali de 10, 12 a 15, 16, por aí. Ou seja, por metro. Por metro.
Ou seja, num método linear, aonde você tem a atuação da segregação, você vai ter sistema radicular que vai ter a oportunidade de encontrar ali um micronutriente e outros que não. Que outros que não, Então, na exatamente. prática, isso pode se reverter em produtividade, correto, professor? Sim, e uniformidade das culturas. Porque quanto mais uniforme for a distribuição de fertilizante, a expectativa é que a uniformidade das plantas também ocorra, né? Então, eu não tenho, vamos dizer, um estande de plantas que começa a variar em altura, em potencial produtivo, né? Ele sai igualado, como diz no popular, dos Entendi, produtores. entendi. Bom, professor, eu queria avançar agora um pouco sobre o processo tecnológico. Eu acho que a gente teve a oportunidade de falar um pouco aqui sobre a importância dos micronutrientes, né? Falar que não é só a quantidade, mas é a forma como eu aplico esses micronutrientes e a qualidade, Isso, né? E num passado até recente, né? A gente fez um trabalho importante, grande juntos, em Araras, né? A respeito de exatamente sobre segregação. isso, Arrumar tecnologias para mitigar a segregação, né? exato. Então, o senhor comentou no início lá nas fritas, quando o senhor começou a carreira do senhor, se usava micronutriente? Usava, né, professor? Eu usava mais pouco Muito ainda, pouco. muito pouco. Depois que foi evoluindo, né? E Inclusive tinha, vou citar o exemplo da cana-de-açúcar, tinha-se um mito de que a cana-de-açúcar não respondia a micronutrientes. veja Olha bem, só, tinha esse mito aí, certo, no início dos anos 80. Mas a gente tem até uma explicação do que por que poderia ocorrer isso. certo. Porque as usinas tradicionais e aonde foram feitos os experimentos tradicionais, geralmente estavam calcados em solos argilosos oriundos de basalto Uhum. e que já naturalmente tinham uma certa quantidade. Então, às vezes, não conseguia se captar nos experimentos. Porque trabalhar com experimento de cana é um desafio, quem trabalha sabe. A cana é uma cultura que tem uma variabilidade natural muito alta. Então, para você captar ali na estatística, tem que ter uma diferença bem forte, né, senão não aparece na estatística. E na época, nesse experimento, não aparecia. Então criou-se esse mito, que não respondia. Então, um sacerdócio para a gente ir discutindo e colocando para os produtores, que é lógico que responde, porque é um nutriente essencial Certo. para o desenvolvimento das plantas, né, e na cana não seria diferente, na soja, no milho e etc., nas demais culturas, né. Muito bem, professor. Bom, em relação a tecnologias, né, a gente conversou um pouco aqui que, tradicionalmente, o que se faz é a mistura de grânulos, né? Então, Isso, assim, e um pouco o senhor até comentou aqui em algum momento sobre os fertilizantes complexos, que realmente são tecnologias fantásticas, onde cada grânulo tem ali todos os nutrientes. positivo. Mas nós estamos no celeiro agrícola, num Isso, país onde você tem diferentes culturas, consegue se produzir o ano inteiro, principalmente sob pivô central, então você tem a necessidade de múltiplas formulações. exato. E a possibilidade de fazer misturas, eu acho que é um dos grandes diferenciais que nós temos. Isso. A Mas, mistura de grãos, ela possibilita essa flexibilidade, mas né, traz o desafio da uniformidade, da né? uniformidade que pode levar a problemas de E segregação. tecnologias, professor, hoje existe tecnologias, quando nós fizemos aquele trabalho, nós tínhamos uma tecnologia, digamos assim, intermediária, que já era melhor que a mistura de grãos, mas era por captura de micronutriente por pó. E a ciência foi, a inovação, ela foi evoluindo de fato, e hoje já Sim, existem, né, soluções em suspensões em solução para pronto uso, professor, no qual positivo. a gente consegue pegar esse micronutriente, né, e incorporar ele em toda a massa de fertilizantes, Sim, né? todos os grãos. E basicamente é o que a gente consegue ver aqui, né? Isso, Essa é uma das nossas soluções, que é o Coach Max, efetivamente, que é uma suspensão de pronto uso, tá? Que basicamente ela tem um mix de micronutriente e eu consigo incorporar ela em toda a massa de fertilizantes. Então a gente consegue entender que efetivamente eu resolvo um problema da indústria, ao permitir com que ela entregue um fertilizante sem o prejuízo da segregação, no caso do micronutriente, né? O senhor acha que isso faz sentido, professor? opa, se faz sentido, sim, com certeza. É só para pontuar a questão da segregação. Nós fizemos alguns projetos, como você comentou, tanto com distribuição a lanche em área total, como distribuição com as adubadeiras em linha, Uhum, tá? é verdade. E a gente, nos estudos que nós fizemos, assim como um dado geral, quando nós temos o lançamento mecânico na aplicação a lanço,
realmente o índice de segurança é maior. Então, nós temos casos naqueles estudos que nós fizemos lá, nós temos casos do zinco, por exemplo, que os dados mostraram para nós que poderiam ter variações de 15% a 25% no teor dos micros ao longo da faixa. Tá? Boro era na faixa dos 20% até 25%. Olha só. Então, são números que são significativos. Você tem uma concentração 0,2% de boro, que lá pode variar até 25%. E nós fizemos também para as aplicações em linha. Certo. E as aplicações em linha ali, a gente encontra variações na ordem de 15%, 18% dos micros na formulação, em relação à formulação original. Então, realmente, existe esse problema e ele está na prática do dia a dia das empresas e dos produtores, né? Então, se você tiver uma tecnologia que você consegue agregar em todos os grãos da massa de fertilizante o micronutriente, você vai manter esta proporção constante. Então, vamos até simular um caso que pudesse ocorrer da dose do fertilizante alterar. Então, eu tinha 500 quilos, depois ela veio a 470, depois foi a 520, depois... Vamos dizer que aconteceria isso. Mas, se você tem o micro agregado em todos os grãos, ele vai variar na mesma proporção da fórmula original. Então, se ele é tantos por cento, 0,2, 0,4, 0,3, 0,1, ele vai flutuar em função da massa de fertilizante. Se eu conseguir manter a dosagem constante, obviamente será constante o micronutriente. E eu acho que o grande diferencial, professor, de uma suspensão, né, de uma solução em suspensão em pronto uso, é que ela permite que você aplique ela sobre diferentes matrizes de fertilizantes. Então, nós temos tecnologia para cloreto, para fosfatado ou para mistura de granos com diferentes micronutrientes, né? Sim. Então, a gente, efetivamente, o que a indústria hoje, o que os misturadores eles têm a possibilidade hoje é de resolver um problema de dentro da indústria, que é a segregação, recebendo uma suspensão pronto uso, e eu diria que até uma solução sustentável. Por quê? A partir do momento que a gente torna esse fertilizante mais eficiente, então esse macronutriente ele vira aí um transportador, ele é o veículo que leva esse micronutriente. Exato. Né? E como o senhor bem lembrou, na época que a gente fez o trabalho, e era uma tecnologia que nem era uma suspensão pronto uso, né? Hoje melhorou bastante, porque efetivamente ela ainda cumpre um papel de abatimento, de melhorar a granulometria geral, porque ela abate o pó do fertilizante, que é natural do fertilizante. Sim. Então ela é uma tecnologia que efetivamente ela melhora a qualidade do fertilizante, ela elimina o problema da segregação. E qual é o benefício disso lá na planta, professor? Então, o benefício, como nós colocamos aqui, é que você coloca uma meta a ser atingida com a prática da adubação, né? E a possibilidade de você obter dentro de uma tecnologia dessa é muito maior do que se for na misturona grosseira de grânulos mesmo. Isso aí, e inclusive você até comentou do caso da fração pó, que a fração pó para nós, em termos operacionais, é um negócio terrível. Porque é a partir da fração pó que começa a dar problema nos helicoides das adubadeiras, e ali vai criando uma série de problemas de operacionais, de entupimento, de variação de dose, é um negócio terrível. E era um receio, inclusive, esse trabalho que nós estamos comentando, ele foi feito porque o próprio Ministério da Agricultura tinha dificuldade de entender como é que aportando pó no fertilizantes, você ia resolver um problema de segregação e não ia gerar depois um outro problema de pó. De ter mais pó. Né? E por isso que a ciência evoluiu, na verdade a indústria ela evoluiu no conceito de fazer efetivamente as soluções suspensões concentradas de pronto uso, efetivamente. Isso. Por quê? Porque aí você não está colocando mais pó, você já traz o micronutriente dentro dessa suspensão, carregado com uma matriz de aditivos que permite que ele fique em forma suspensa por um período estável de tempo para que possa ser aplicado sobre o fertilizante. Isso. Então, efetivamente, o que se traz é um ganho para a indústria e, efetivamente, também, quando você tem um olhar regulatório, é a mitigação do efeito da segregação, que muitas vezes os misturadores são autuados, eles colocam lá o micronutriente, mas são autuados porque na análise, no termo de coleta, lá na amostra fiscal, não aparece o micronutriente. Exato. Muitas vezes, podendo até, a análise indica que é uma fraude e o micronutriente estava lá, mas disperso na massa de grãos. Exatamente, porque foi aquilo que a gente comentou. É como se nós olhássemos aqui, ele está aqui dentro.
certo? Certo. Mas ele pode segregar aqui dentro, aí faço todo o procedimento amostral do mapa, com sonda, tudo Isso. certinho. E mando para o laboratório e não aparece na análise. É. Então, a indústria colocou positivo, não é, problemas, vamos dizer, digamos assim, de querer causar danos para o produtor ou de querer falsificar produto ou coisa assim. A indústria colocou, mas por uma questão de natureza física, às vezes não se detecta na amostra depois. Agora, quando você garante que está em todos os grãos, é lógico, onde você pegar aí, você vai encontrar. Aqui na visualização a gente tem uma massa muito grande de fertilizantes, né? Mas é aquilo que comentamos há pouco. Quando você vai na linha de plantio, ou mesmo aplicando a lanço, a quantidade que cada planta recebe, aportada de nutrientes, são gramas. Isso. Vamos fazer um exemplo. Se eu pego, que a gente sabe de cabeça aqui, 500 quilos por hectare. Em cana-de-açúcar, com espaçamento de 1,5 m, é 75 gramas por metro. Então, é 7,5 gramas a cada 10 centímetros. Olha só. 7,5 gramas a cada centímetro. Entendeu? Então, é 10 grãozinhos, né? Agora imagina 5% de 7,5 gramas. Ou seja, professor, a forma mais sustentável de se aplicar micronutrientes é através de uma suspensão em pronto uso. E que envolva todos os grãos desse fertilizante. E ela Isso carrega ainda importante. micronutrientes para fazer essa suspensão, com essa suspensabilidade, com esse tamanho de partícula. A gente comentava, né, antes, que antes você partiu de uma matriz que era 2 a 4 milímetros, que é um grânulo, é o tamanho de Isso. esse grânulo aqui tem de 2 a 4 milímetros. Aí depois o primeiro avanço foi usar um pó a 100 mechas, que a gente fala, né? Que é o Isso. tamanho de abertura, que é um pó fininho, né? Como se fosse um talco. Agora imagina, para fazer uma suspensão, o produto precisa estar a 50, a mais fino que 50 micras. A gente começou lá dentro desse processo que você comentou, era mais ou menos 0,15 milímetros. 0,15 milímetros. Sim, Porque das peneiras fração pó do Ministério é 0,3, sim. que é a peneira 50 BNT. E começou-se com metade disso, que é 0,15. E hoje, para fazer as suspensões, hoje nós já estamos na 50 micra, que é 0,05 milímetros. Então, olha a redução do tamanho de partículas que foi feita. E por que isso é importante? Porque a indústria, lógico, detém todo esse know-how aí, né, no caso a Adfértil, mas a granulometria é um dos fatores fundamentais para a estabilidade da suspensão. Exato. Então, eu tenho que ter lá, classicamente na legislação, fala lá, 80%, 90%, 50 micras. Tem que estar o material para você caracterizar uma suspensão concentrada, né? Então, isso é importante. Outra coisa que é importante, eu vejo também, como você está com uma fração muito pequena do tamanho dos micronutrientes, a interação com o solo também é muito mais interessante no seu potencial de reatividade. A disponibilidade, né, De professor? É um reatividade outro conceito importante para o nosso público. E, consequentemente, a disponibilidade. Certo. Então, eu acho que uniu aspectos interessantes e importantes quando você vai para suspensão concentrada. Eu acho que realmente são insights importantes. É o tamanho de partícula, a Isso. qualidade da matéria-prima e a forma de distribuição, né? Positivo. Então, tamanho de partícula você consegue simplesmente moer, mas como deixar ela suspensa? Exato. Numa suspensão pronto uso para ser usada, né, efetivamente. Isso. Aí a tecnologia. É lógico, a suspensão tem que garantir aqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, que não vai haver Exatamente. sedimentação do material. Exatamente. E assim, professor, efetivamente, essa é uma solução que a gente traz para os misturadores de fertilizantes, porque, na verdade, a gente passa a colocar o micronutriente em suspensão e você tem garantia que o fertilizante que vai entregar para o seu agricultor, ele tem ali efetivamente em toda a massa de grãos, como a gente pode ver aqui, os micronutrientes distribuídos uniformemente. Exatamente. E para o agricultor isso dá uma tranquilidade, né, operacional. Porque, como você bem colocou, a gente, dentro das práticas, para determinar a viabilidade das práticas agrícolas, a gente usa uma metodologia que nós desenvolvemos que chama ETOPEC, que é o estudo técnico, operacional, econômico e ambiental. Então, o primeiro pilar desse estudo é o técnico, que nós estamos discutindo. Então, tecnicamente, moagem, processo, polímeros, aditivos, etc.
Funciona? Funciona. Positivo. Segundo, operação. Porque os nossos produtores, né, como você colocou muito bem, os produtores têm as janelas de plantio. Certo. Então, o produtor está lá no Mato Grosso, tem 5.000 hectares para plantar em 30 dias. Então, E a máquina não pode parar. ele Choveu, tem que cedo, à tarde, botar à noite, sábado, o domingo, bloco na rua. feriado. É isso que eu Exato, brinco. exato. Certo? Então, mesma coisa no setor canavieiro, a mesma coisa. Então, o pilar operacional, ele é determinante. Às vezes eu digo que ele é até mais determinante que o técnico. Às vezes eu queria pôr aquela tecnologia, mas a operação fala, ó, não dá. E o cara vai no que a operação dá. Geralmente é isso. Depois vem o econômico. Então, se tecnicamente ele é bom, operacionalmente consigo realizar, agora vamos ver quanto custa, né? Porque, de repente, a gente trabalha com relações de troca, com a cultura. Outra coisa importante nesse pilar econômico, que a gente tem discutido com os produtores, que é lógico, toda tecnologia que se desenvolve tem um custo. Certo. Isso tem, como diz o outro, não existe refeição grátis. Alguém está comendo, alguém está pagando. Então, o que o produtor precisa enxergar, além da relação de troca que eles ficam fazendo? Ele tem que enxergar a taxa de retorno. Então, eu investi R$ 1 aqui, quantos reais eu estou tirando com essa tecnologia que eu estou colocando? O ROI, o famoso ROI. Entendeu? Retorno Então, sobre investimento. retorno sobre investimento. Então, ele está comprando um produto tecnificado, diferenciado, é lógico que vai ter um custo maior do que um batidão, tá certo? Mas ele também vai te trazer maior produtividade. E aí você tem que fazer a conta, a produtividade que ele te traz para pagar o investimento que ele fez. É. E depois vem o último pilar, que é o ambientalmente correto, né? Sustentabilidade, né, professor? É a Sustentabilidade. pitada, é o tempero. São produtos que não têm nenhum problema de natureza química, de metal pesado. Não tem metal ou pesado. coisa assim. Exatamente. Como era no passado. Então, no passado, nós tínhamos uma mistura de grânulos e nós tínhamos bolachão de micronutriente lá, no meio. Você lembra? Eu comentei com o senhor, na correia, tinha imã, para poder capturar ali os metais Metal que metal que passava. tinha, exatamente. Não, a gente via no passado... Ainda bem que acabou isso, hein, professor? Acabou. Até o professor Vitor, que é um amigão nosso, ele colocava assim, ó, não adianta você pegar, ele brincava, né? Sempre foi brincalhão. Não, aquilo lá, aqueles micronutrientes lá, aquilo lá era chevette moído, Eu lembro. era Monza moída. Que ele Filho de Deus, tá para moendo com com isso ele, aí, Zico. rapaz, não tem sentido. Então, a gente estamos brincando aqui, mas a evolução foi muito significativa. Uhum. Então, você pega aí a história dos micronutrientes nos últimos 30, 35 anos, ela é muito evolutiva. Tá certo. Professor, caminhando para o encerramento, usando aqui agora de toda a experiência do senhor, acadêmica, científica, mais de 30 anos aí, lecionando pela USP, fazendo diferentes experimentos, que prioridade estratégica, né, o senhor daria para os parceiros, para os misturadores, para a indústria de forma geral, em relação à fertilidade, a tornar o fertilizante mais eficiente, professor? De uma forma bem ampla mesmo. De uma forma ampla, eu vejo o seguinte, como você colocou, na realidade brasileira, eu julgo que a mistura de grãos, dada a flexibilidade que se tem, ela é uma solução interessante. Porque senão você poderia falar, pô, vamos na mistura complexa, está tudo dentro da massa fertilizante, foi granulado, tudo junto. Só que eu não tenho jogo de cintura. Eu tenho 4, 5 fórmulas que eu faço dentro da indústria. E a mistura de grano? Todo dia o cara está cadastrando uma nova no Ministério da Agricultura, de tanta flexibilidade que tem. Para atender o quê? As relações da planta quando você quer colocar num determinado estágio de crescimento da planta. Então, eu preciso de uma fórmula com variadas proporções NPK. Na fundação da lavoura é uma, numa cobertura é outra, e assim por diante. Então, esse é um ponto, certo? Agora vamos comentar da questão do micro. Aí agora eu tenho que agregar dentro dessa flexibilidade os micronutrientes, porque eu posso ter estratégia de fornecer os micronutrientes parte via solo, parte via foliar. Correto. Numa estratégia de atender a marcha de absorção dos micronutrientes das plantas, que os pesquisadores levantam. Então, em função daquela marcha de crescimento, é que se surgem aí os modelos ou as recomendações de adubação. E aí eu preciso de produtos que, de fato manifestem aquilo com a maior eficiência possível. Porque eu não posso pegar uma fórmula que me custa R$ 4.000 a tonelada, aplicar ela e ter eficiência de 30%. Não posso. Então, a gente tem que buscar a máxima eficiência possível
para o uso dos fertilizantes, dado ao custo que se tem, inclusive, como você colocou, a sustentabilidade, porque esses fertilizantes vêm da onde? Vêm lá das matérias-primas, lá das minas, É né? o tempero. Tá certo? Então, essa que é a ideia. Então, usando produtos de alta tecnologia que a gente julga que nós vamos atingir esses objetivos. Que show, gente. Olha, professor, chegamos ao fim. Muito Opa! obrigado pela sua participação. Eu acredito que ao longo da nossa conversa ficou muito claro, a gente passou por diferentes pontos, que não é só a quantidade do micronutriente. É isso. Nós começamos falando aqui sobre jornada tecnológica e o senhor terminou dando um insight aqui para os nossos parceiros exatamente sobre tecnologia. Olhar o manejo, olhar o sistema como um todo, desde o Isso. preparo do solo, no fertilizante, aplicações foliares quando necessário, mas pensando em produtividade com sustentabilidade. Isso, parcelamentos, quer dizer, hoje existe uma série de estratégias que o produtor pode utilizar para ir galgando esses degraus da eficiência, que a gente julga ser importantíssimo dentro desse nosso setor de nutrição de plantas, né? E toda essa discussão que tivemos aqui reforça um pilar importante da Adfert, que é a inovação, é trazer soluções sustentáveis. Hoje, o que a gente pôde comentar aqui é sobre essa suspensão de pronto uso, efetiva, para mitigar o problema da segregação dentro da indústria e para levar produtividade para o campo. Professor, muito Excelente. obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Agradeço a vocês que nos acompanharam até aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, ativar as notificações e até breve, pessoal!